Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lídia, eu moro aqui em Boiscanga, São Sebastião, Litoral Norte. Algumas pessoas me conhecem, na verdade a maioria, né, porque eu sou moradora daqui. E eu vim contar um pouquinho da minha história, do que aconteceu comigo. Eu acredito que a minha história possa ajudar algumas pessoas que estejam passando por alguma situação difícil. Possa ser que não seja a situação que eu passei, mas que esteja passando por uma situação parecida ou uma situação até pior, a gente não sabe, né? Mas eu acredito que a minha história ela possa ajudar a não desistir, né? A não desistir da vida, a lutar, a fazer o tratamento, a seguir certinho. Isso já se passaram 10 anos que aconteceu comigo. Hoje eu recebi alta, né? Eu já recebi alta médica. Eu faço só alguns acompanhamentos, assim, que são acompanhamentos de exames. Enfim, eu vou contar um pouquinho pra vocês do que aconteceu comigo, há mais ou menos uns 10 anos atrás. Eu tava de 21 para 22 anos, no auge da adolescência, né, na melhor fase da adolescência. E aí eu me deparei numa situação bem difícil, porque eu tava naquela fase que eu queria me cuidar, que eu tava indo pra academia, que eu tava correndo, que eu tava fazendo dieta. E eu vim tendo alguns sintomas que já eram sintomas da doença, e eu não sabia que eram esses sintomas. Eu não tinha esse conhecimento de que o que eu estava sentindo era os sintomas da doença. Então eu comecei a ter coceira no corpo, eu comecei a ter sudorese noturna, eu comecei a ter um emagrecimento muito rápido, da noite pro dia. Por mais que eu me alimentasse corretamente, eu tava perdendo peso muito rápido. E esses sintomas os sintomas da doença. Eu fui diagnosticada com linfoma de Hodgkin. Eu já estava com 22 anos quando eu fui diagnosticada. Eu já estava em estado bem avançado quando foi descoberto o linfoma. E quando descobriu, eu estava internada, eu tive que ficar internada porque eu estava com uma infecção generalizada na época. Meus leucócitos estavam lá em cima e o médico decidiu me internar para poder descobrir o que eu tinha. Só que, a princípio, quando eu fui internada, automaticamente os médicos eles já observaram que não era uma coisa muito normal, porque tudo que tá no seu corpo que não é seu, que ele nunca existiu ali, não é normal. Então, eu tinha ciência de que o que estava acontecendo comigo não era uma coisa normal, porque eu estava com um caroço imenso na cervical do lado esquerdo, já passando pro lado direito. E quando eu fiz vários exames, principalmente os exames de imagem, eles já estavam no meio dos pulmões, que é o mediastino, que é próximo da caixa torácica, e eu também estava totalmente com o abdômen tomado pelos linfomas, né? E eu só saí dali do hospital, eu fiquei bastante tempo internado, uns 18 dias mais ou menos, se eu não me engano. E eu só saí dali do hospital com o diagnóstico. O médico, ele chegou e falou pra mim o que era, só que ele não especificou muito bem, porque ele não era um médico especialista na área, pra poder explicar o que tinha acontecido comigo, né, o que tipo de tratamento que eu ia fazer. Então, imediatamente, ele me encaminhou para um oncologista. Porém, naquela época, não tinha a oncologia que hoje tem, né, na cidade, não tinha. Então ele me encaminhou para o especialista que é ainda, continua sendo o hospital de referência do câncer, que é o Hospital São Francisco de Assis, que fica em Jacareí. E para poder eu estar passando com esse especialista, que é o oncohemato, né? Que ele trata de doenças do sangue. Porque o médico havia me dito mesmo que eu estava com o linfoma de Hodgkin, porque na biópsia deu esse linfoma de Hodgkin. Só que o médico especialista ele ia me explicar de fato o que era isso.
Pra mim era uma coisa muito desconhecida, porém eu já tinha uma certa ciência, do que seria, porque, não é normal aparecer alguma coisa no seu corpo que nunca esteve ali, não é seu, não pertence a você. E eu já estava meio que preparada, pra receber a notícia que o médico iria me dar. Só que eu não tinha certeza de que era realmente um câncer, né, poderia ser uma outra coisa. E o médico imediatamente me encaminhou para esse especialista, eu fui passar com ele, e foi ali que ele me deu o diagnóstico do linfoma de Hodgkin, o qual eu tive é um linfoma raro, não é um tipo de câncer hereditário, ele não tem nada a ver com alguém da família que teve, ou se alguém da família vai ter esse tipo de câncer, né? Ele não é hereditário. Isso foi bem dito pelo médico, pelo oncohematologista. E eu tive o linfoma de Hodgkin de esclerose nodular. Significa que esse linfoma, ele nasceu no núcleo da célula, de uma célula boa, e ele foi se multiplicando, desordenado no meu organismo, e aí ele foi dando origem a outras células, diferentes, que não são células sadias, e assim deu a origem ao câncer. Quando eu cheguei no médico, para o médico me dar esse diagnóstico, eu não falei nada pro médico, porque naquela hora eu estava tão anestesiada da situação, porque eu era tão nova, que eu nem chorei naquele momento, né. A minha mãe estava comigo quando o médico deu o diagnóstico, e aí eu falei: "Doutor, mas, que vai ser agora, né, o que vai acontecer?". E ele falou: "Lídia, a gente vai começar já o tratamento de quimioterapia, que é o primeiro protocolo para o linfoma de Hodgkin. Ele já tá bem agressivo no seu organismo, ele já tomou toda a parte da cervical do lado esquerdo e o direito, tá no mediastino, que é entre o pulmão aqui no meio da caixa torácica, né? E ele já dominou todo o seu pulmão. Todo o seu pulmão não, desculpa. Ele já dominou todo o seu abdômen. E pra mim, assim, assimilar tudo isso, pra mim entender o que estava acontecendo comigo, foi muito difícil. Porque eu era tão nova que eu não conseguia entender, eu só perguntava o porquê que estava acontecendo aquilo comigo, porque a gente questiona, né, o porquê que acontece isso com a gente, né. Porque a gente não espera passar por isso, ninguém na verdade espera passar por isso, são coisas que acontecem repentinamente na vida da gente, e a gente não sabe, né, são provas que a vida dá, e a gente tem que passar por elas, e foi o que aconteceu comigo. Mais ou menos uns 2 dias depois, eu comecei a fazer quimioterapia, então eu saía daqui de Boiçucanga, eu ia fazer quimioterapia lá em Jacareí, porque era só lá o atendimento, e lá que tinha o especialista que é o oncohematologista. Eu fiz 12 sessões de quimioterapia, duravam 6 horas o dia da quimioterapia. E assim, eu sofri muito, porque a quimioterapia, além dela matar as células boas do organismo, né, ela te deixar sem defesa, ela também mata células, malignas, né, que na verdade essa é o efeito principal da quimioterapia, mas ela te deixa detonada, e foi o que aconteceu comigo. Então assim, eu passei muito mal, eu não conseguia comer, aí minha imunidade caía muito. Então assim, foram 12 sessões sofridas, queimava a pele, porque é uma droga, né, então ela vai queimando a veia, ela vai secando a veia. E foi uma fase muito difícil, foi uma fase muito difícil pra mim, foi uma fase muito difícil para meus pais, pra minha família. E a gente sabe que hoje muitas pessoas que recebem o diagnóstico de câncer, têm na mente de que ele é uma sentença de morte, né. Mas não é isso. O câncer não é uma sentença de morte.
Existe o tratamento, se você descobrir ele rápido, né? E mesmo que não descubra tão rápido, hoje existem N os tratamentos para poder fazer, para poder você sair bem disso. Não são todos que saem, não são todos que saem, infelizmente. Mas precisa ter uma cabeça muito boa para poder enfrentar essa situação delicada e difícil que é você receber um diagnóstico de um câncer. E teve momentos muito difíceis para mim. Não vou mentir, não vou dizer que eu fui forte o tempo inteiro, 100%, porque nenhum ser humano é forte 100%. A gente tem nossas falhas, as nossas fraquezas, né? A gente se vê num abismo, no fundo do poço. Porque a gente para pra pensar em tantas coisas, né? Porque a gente deixa de viver pra gente poder cuidar de uma doença, né? E foi isso que aconteceu comigo. Mas tudo isso foi um aprendizado pra mim. Eu cresci como pessoa, eu consegui entender o porquê de tudo isso, porque a gente se questiona muito, né? E as pessoas também questionam a gente, né? E as pessoas, elas olham pra gente com olhar de pena, de dó, de coitada. Porque o câncer, ele causa esses sentimentos nas pessoas, né? Isso é uma coisa muito automática. Então eu vi, assim, o olhar dos meus familiares com pena de mim e aquela sentença de morte, né? Mesmo. E eu consegui enfrentar tudo isso, né? E fiz o tratamento primeiro, o primeiro protocolo. Porém, eu fazia os exames periódicos. E aí, num desses exames periódicos que eu fiz, que eu já tava mais ou menos há 3 meses sem precisar fazer a quimioterapia, só os exames de acompanhamento. Um desses exames, eu tive uma recidiva da doença. Eu tive recidiva, na verdade, 3 vezes da doença no mesmo lugar. E a última vez que eu tive, eu não tinha mais protocolo de quimioterapia para tomar, porque o linfoma de Hodgkin, ele só tem 2 tipos de protocolo, que é o primeiro e o segundo, né? Então, eu acabei fazendo os 2 protocolos de quimioterapia, que o segundo protocolo me destruiu total, porque esse aí foi para detonar mesmo, e eu fiquei muito debilitada, né, no segundo protocolo. Mas eu fiz certinho, foram também 12 sessões. Essa era um pouco mais rápida, essa durava 3 horas, né? Só que aí eu já tava conseguindo fazer em São Sebastião, não precisava estar indo pra Jacareí fazer essas quimioterapia. Quando eu terminei o segundo protocolo da doença, eu fiz os exames e o médico que me atendia, o onquemato, ele falou pra mim que agora a possibilidade de eu fazer um transplante de medula óssea seria muito bom e seria muito grande para poder eu ter uma durabilidade dessa doença, ela não voltar de novo. Então, ter uma nova recidiva da doença, né? Então, depois que eu terminei o segundo protocolo, eu fiquei em remissão da doença, né? Porque tudo são nomes específicos, né? Eu fiquei em remissão da doença. E aí foi quando o médico fez os exames e ele falou que tinha alguns focos, né? Só que eles não estavam ativos. Só que eu precisava fazer esse transplante de medula óssea para poder eu ter uma sobrevida, né? É isso que eles falam. Não ter uma nova recidiva e eu poder ter a chance de realmente ser curada da doença. Porque os médicos, eles nunca falam que você se cura 100%, né? Existe a porcentagem de não cura também, né? E eles deixam isso bem claro. E aí, quando você escuta transplante de medula, você logo pensa em compatibilidade, né? Você não pensa em outro tipo de transplante de medula.
E eu falei pro médico: "Nossa, doutor, mas e agora, né? Quem vai ser compatível comigo? Porque é uma fila imensa, né? Tem pessoas que até morrem na fila com leucemia, com outros tipos de câncer, do sistema de defesa do organismo, né? Então, o que que eu vou fazer?" Ele falou assim: "Lídia, eu vou te encaminhar para um especialista, que também é um hospital de referência que fica lá em São José dos Campos, que é o Pio 12. E eu passei com essa equipe desses médicos lá, que ficaram me acompanhando. E aí o médico me explicou sobre um transplante de medula autólogo. Tem pessoas que não conhecem esse tipo de transplante, mas eu vou explicar um pouquinho. Eu vou explicar o que eu sei, tá? Porque o que eu passei, então os médicos me explicaram direitinho como é que ia funcionar e o que é o transplante autólogo. O transplante autólogo, ele é de você para você mesma. Se as suas células da medula óssea, que são as células troncos, que é onde estão as células T e B do organismo, que são as células brancas e vermelhas, não estiverem doentes, elas são retiradas da medula óssea no centro cirúrgico, é separado o plasma dessas células e essas células são congeladas. E depois elas são infundidas em você para poder elas seguirem o percurso, irem para a medula óssea de novo, abraçar a medula e assim produzir novas células sadias. Então, o transplante de medula óssea autólogo é isso que eu tô falando para vocês. E aí, quando o médico me contou isso, eu falei assim: "Nossa, doutor, que maravilha, né?" E ele é um transplante que dá certo. Eu fui uma das cobaias desse transplante também, porque é um transplante que Era era muito pouco tempo que ele tinha sido, colocado para que ele tinha sido colocado nos hospitais de referência para poder estar sendo feito, né, para poder, monitorar esses pacientes com o tipo de câncer que eu tive. E aí, eu fui uma dessas pessoas que eu praticamente fui uma cobaia, né, desse transplante de medula óssea autólogo. E aí é tudo um procedimento, é tudo um tratamento, é tudo um segmento. E aí eu comecei a fazer o segmento do transplante de medula, que foram, praticamente 30 dias internadas, tirando os dias anteriores, que foram mais ou menos uns 10 dias tomando uma quimioterapia injetável, que era na barriga, para estar fazendo uma produção desordenada das células, para poder ver se essas células boas, elas se multiplicavam na medula óssea, para poder estar fazendo a retirada total, para poder a numeração total do peso do meu corpo. Então tinha é tudo é tudo muito montado, é tudo muito pensado, né? A medicina ela é muito louca, né? Ela é muito louca porque você não é simplesmente fazer só um transplante de medula. Tem todo um processo para ser feito, todo um cálculo para ser feito, é tudo um planejamento feito para poder você conseguir fazer esse transplante de medula. Então, eu fiquei 30 dias internada. Nesses 30 dias eu tive vários problemas, eu tive derrame pleural, eu tive dores, eu tive uma infecção pulmonar, porque meu corpo rejeitou o catéter. Então, assim, eu tive muitas complicações até de fato eu fazer o transplante de medula óssea, que foi no ano de 2016 que eu fiz esse transplante de medula, né? Hoje hoje eu sou transplantada de medula, né, óssea, o autólogo. Eu fiquei bastante tempo internada ainda, fiquei bastante tempo em isolamento em casa, usando máscara, poucas visitas, né, até porque todo um processo de recuperação, de defesa do organismo, então ali, eu estava vulnerável a pegar várias infecções das pessoas, então era muito restrito, na verdade, essas visitas, então eu tive muito poucas visitas ao longo desse tempo que eu fiquei no período
de pega, né, que se chama, que é onde essas células aí que são minhas, que foram transplantadas para mim mesmo, abraçasse a minha medula óssea para poder me gerar um novo sistema imunológico novo, sem estar doente, né? Então todo o processo é exatamente isso. E aí eu passei por todo esse processo, um processo muito dolorido, um processo difícil. Teve momentos que eu não aguentei, teve momentos que eu estava praticamente assim, na beira da morte mesmo, porque eu estava toda em carne viva, eu perdi todo o meu cabelo, fiquei totalmente careca, não tinha imunidade nenhuma no corpo, então eu estava vulnerável a várias infecções dentro do hospital, e a gente sabe que quando a gente tá dentro do hospital, a gente tá vulnerável mesmo a pegar essas coisas, né? Porque é muita proliferação de bactérias, de vírus, enfim. E Deus o tempo todo cuidando de mim, me ajudando, e eu sempre pedindo pra Ele forças pra eu poder passar por esse processo. E aí eu consegui passar por esse processo, fiz o transplante de medula óssea com sucesso, né? E aí eu fui ficar fazendo os acompanhamentos. E quando foi em 2019, então de 2016 até 2018, mais ou menos, eu fazia os exames. Em 2018 eu fiz os exames. E aí eu tava com uns nódulos no meu pulmão esquerdo. Apareceu nos exames. E aí eu voltei no médico, o médico, ele achou melhor eu fazer uma radioterapia para poder não ter perigo dessas células elas ativarem, né? Porque elas estavam desativadas. E só que antes disso, eu teria que fazer a retirada desses nódulos para biópsia também, né? E foi aonde eu fui fazer a cirurgia do pulmão, né? Isso foi em 2018, no comecinho de 2018 mais ou menos. Eu fiz essa cirurgia do pulmão. Então, eu não tenho a metade do pulmão esquerdo, né? Na parte de baixo do pulmão esquerdo. Por conta dessa retirada desses nódulos, né? E aí, esses nódulos, eles foram para biópsia. E aí, a biópsia biopsiou que eu estava com o linfoma, mas eles não estavam ativos. Eles estavam inativos. Só que a médica achou melhor eu fazer a radioterapia para poder não ter perigo de ativar essas células, né? Então eu fui para radioterapia. Eu fiz 18 sessões de radioterapia que assim me detonou. Queimou todo o meu tórax, queimou todas as minhas costas. Eu não conseguia comer, eu não conseguia tomar água porque machucou muito. Deixou muito carne viva e eu só chorava, vomitava muito. Foi um processo muito difícil, muito difícil. E aí eu fiz a rádio, 18 sessões, isso em 2018. E aí, nós estamos em 2025, né? O ano passado, em setembro, não, em junho mais ou menos isso. Em junho eu recebi a alta, né? As primeiras altas que eu recebi, porque ainda tem mais uma para receber agora em 2025, que é o do transplante de medula, né? E graças a Deus, eu faço os exames agora. Eu faço os exames de 6 em 6 meses. Graças a Deus tá tudo bem. Só gratidão. Em relação aos meus exames, gratidão a Deus. Gratidão às pessoas que oraram por mim. Eu agradeço imensamente todos os dias por ter passado por esse processo. Por mais que esse processo tenha sido difícil, tenha sido sofrido, eu consegui passar por ele. Foi uma superação incrível na minha vida, porque quando você se depara com uma situação dessa, uma doença tão difícil, você ouvir também que você está com uma doença perigosa, né, que é o câncer, né, que é a doença do século, é difícil porque
a sua cabeça, ao mesmo tempo que ela te derruba, ela te levanta. E para ser forte no momento de fraqueza, fraqueza física, é difícil. É difícil porque você precisa cuidar das duas coisas, você precisa cuidar do seu físico e do seu psicológico. E não foi uma tarefa muito fácil para mim, mas eu consegui superar. Eu consegui passar por tudo isso, essa fase da minha vida, que foi uma fase ruim, não foi uma fase fácil, mas eu consigo levar hoje ela como um aprendizado para minha vida. E por isso que eu relato, por isso que eu quis relatar isso que aconteceu comigo, porque poucas pessoas sabem disso, né? E às vezes eu encontro com as pessoas na rua e algumas eu comento, né, sobre o que aconteceu. Não, as pessoas, elas não acreditam, não. Você não passou por isso. Imagina como é que você tá super bem, dando risada, conversando com as pessoas. Não dá pra imaginar que você passou por esse processo, mas eu passei, tá? Eu passei por isso. Quem me conhece e conheceu a minha história sabe que eu passei por isso. E hoje tá aqui contando, né, pra vocês isso, dando força pra alguém que esteja passando por uma situação difícil assim, é só gratidão. É gratidão a Deus, é gratidão por estar viva, é gratidão por amanhecer mais um dia, é gratidão por ter passado por esse processo tão difícil e Deus me dando suporte o tempo inteiro, me ajudando, me sustentando, porque, gente, é só Deus pra ajudar a gente, é só Deus mesmo. Eu escutei muitas pessoas me desejando morte. Escutei, tá? Eu escutei. Não vou mentir, não vou ser hipócrita de dizer que as pessoas não sentenciam a gente, né? Não colocam a gente dentro do caixão porque elas fazem isso. É natural, é automático do ser humano também. Mas eu consegui dar a volta por cima, eu consegui superar tudo isso, eu tive uma cabeça muito boa, eu busquei ter isso, né? Então, esse processo deu tudo certo. Graças a Deus, eu passei bem. Hoje eu tô bem. Já tem 10 anos disso. Eu já recebi a primeira alta. Eu vou receber a segunda, que é do transplante de medula. Eu estou em remissão da doença, graças a Deus, depois de tudo isso que eu passei, né? E eu achando que só ia passar por isso na vida. O ano passado, em abril de 2024, eu fui atropelada. Fui atropelada. Eu voltando da academia, vindo pra casa, eu fui atropelada. E aí eu me deparei numa outra situação muito difícil também da minha vida, porque eu tive uma fratura exposta no meu tornozelo esquerdo. Foi feita uma cirurgia, eu estourei ligamento. Eu não, né? Estourou o ligamento. Teve que fazer a reconstrução da fratura exposta. Eu tô com uma placa de 15 centímetros e 7 pinos no tornozelo esquerdo. Eu tenho uma limitação, né? Logicamente, assim, ficou uma diferença. Não é muito visível, mas eu sei que tem uma diferença, né? Porque o médico me disse. E foi uma fase também muito difícil, porque eu tive que parar minha vida também. Eu fiquei praticamente uns 2, quase 3 meses sem poder andar. Fiz fisioterapia, né? Com um fisioterapeuta muito bom. Graças a Deus, Deus colocou um fisioterapeuta muito bom na minha vida. Que deu tudo certo. E eu consegui voltar a andar. Eu também superei os meus medos, porque a forma que eu vi meu pé, eu não imaginava que eu ia estar com meu pé e eu ia estar andando e conseguindo fazer as coisas que eu faço hoje. Voltei a correr, a pedalar, a academia, isso no período curto de tempo, né? Porque eu tive uma cabeça muito boa para superar tudo isso. Eu tive pessoas também que foram muito positivas, me passaram energias boas e eu consegui superar mais rápido isso, esse período difícil da minha vida, né? Então, o meu relato do que aconteceu comigo pode ajudar alguém. Então, por isso que eu vim contar um pouquinho do que aconteceu na minha vida. Segue como inspiração, talvez, né, do que eu passei.
e serve como força porque, nessas horas a gente tem que se apegar muito a Deus, né, a gente ter fé e acreditar que as coisas vão melhorar, que vai ter dias melhores, e é isso mesmo, existem esses dias melhores. Eu passei pelo processo do vale, né, que a gente costuma dizer, mas existiu os dias melhores, existem ainda na minha vida os dias melhores. Eu vivo um dia após o outro, com esperança e fé de que as coisas vão continuar sendo, boas como estão. E é isso, a vida é isso, é a gente passar por essas provas que a vida nos dá, né. E é isso, eu só quis contar um pouquinho do que aconteceu comigo e agradecer. E agradecer, também, cada um que me deu força, cada um que me falou uma palavra positiva, cada um que orou por mim também, porque não foram poucas pessoas que, oraram por mim, foram muitas pessoas, sempre transmitindo energia positiva, sempre me falando palavras boas, me incentivando, me dando força, e eu quero agradecer. Então é isso, um beijão pra vocês.